Olá, nós estamos no curso Creio e Pratico, estamos no estudo 57 e hoje nós vamos tratar sobre o terceiro meio de graça, além da palavra de Deus, da oração, agora o terceiro meio, que são os sacramentos. Vamos ver as perguntas 91 a 93. Pergunta 91 do Breve Catecismo nos diz como os sacramentos se tornam meios eficazes para a salvação. Os sacramentos tornam-se meios eficazes para a salvação, não por alguma virtude que neles ou aqueles que os ministram tenham, mas somente pela bênção de Cristo e pela obra do seu Espírito naqueles que pela fé o recebem. Referências bíblicas, não é? Como os sacramentos se tornam eficazes para a salvação. 1 de Pedro 3,21. O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Em Romanos 2, 28 e 29, Paulo diz: não é judeu, quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. 1 Coríntios 12, 13, Paulo diz: pois em um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Em 1 Coríntios 10, 16, 17, Paulo diz: não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Se realmente os sacramentos são eficazes para a salvação, o que é um sacramento? Um sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo, ele tem que ser necessariamente instituído por Cristo, e na qual há sinais visíveis, como Agostinho dizia, que o sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. E o sacramento é uma santa ordenança instituída por Cristo, na qual esses sinais sensíveis, Cristo e suas bênçãos no novo pacto são agora representados, selados e aplicados então aos crentes. Em Mateus 26, 26 a 28, nós vemos como os sacramentos são representados. O pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o seu sangue, como a água representa então ali o batismo que é então efetuado. O texto de Mateus nos diz: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão ou a libertação de pecados. Mateus 28, 19 nos mostra Cristo já ressurreto como
o batismo é o selo que aplica exatamente a salvação daquele que creu. Veja o mandato cultural de Jesus, como assim chamado, quando Jesus diz aí nesse texto no finalzinho de Mateus: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os, olha aí o verbo batizar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Romanos 4:11 nós lemos quando Paulo diz: e Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. A circuncisão como selo da justiça da fé. A circuncisão, algo efetuado como acesso para a entrada do povo de Deus na antiga aliança. O batismo como sinal de acesso do povo de Deus na nova aliança. E olha que Paulo vai dizer: Abraão recebe o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Veja que o sacramento não salva, mas ele testemunha aquele que os salvou, tanto a Santa Ceia quanto o batismo. Quais são os sacramentos que estão listados no Novo Testamento? Embora a Igreja Romana coloque 7 sacramentos, na verdade a Bíblia apresenta apenas 2 sacramentos, porque são os sinais instituídos por Cristo e não meramente por alguma pessoa, algum humano, alguma criatura de Deus. Veja que a pergunta 93 vai dizer quais são os sacramentos, ela vai definir então aquilo que a palavra de Deus está colocando como sacramentos. Os sacramentos do Novo Testamento são batismo e ceia do Senhor, ponto final. Nós não temos casamento, extrema-unção e outros como sacramento, porque a palavra não fala isso e nem foram instituídos por Cristo, né? Deus instituiu o casamento lá no Gênesis, não é? Então você pode entender isso claramente na palavra. Em Atos 10, 47 e a primeira parte do 48 nos dizem: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados aqueles que, assim como nós, receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Então, veja, aqueles que creem, logo em seguida são batizados, né? É consequência, né? Aqueles que creem no Senhor Jesus também comungam da ceia do Senhor. Lá em 1 Coríntios 11, 23 a 26, um texto bem claro sobre a ceia, Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu, ele parte o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. E do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então veja que hoje nós então estudamos o que é um sacramento. O sacramento é um sinal, uma santa ordenança instituída por Cristo, um sinal sensível de Cristo e suas bênçãos do novo pacto, representado, selado e aplicado então aos crentes. Então aproveite sempre da Santa Ceia
para estar crescendo espiritualmente através desse meio de graça, um meio de crescimento espiritual. Que Deus abençoe a você e a sua casa. Amém.